Eu nunca imaginei ser tão fácil de costurar esse bloco de patchwork. Olha só, você vai precisar apenas de 2 cores. Aqui para essa primeira etapa do bloco, você vai precisar de 3 quadrados de 10 por 10. Aqui eu escolhi esse caramelo, esse marrom, para ser o meu tecido de fundo. E 3 quadrados de uma cor que vai ser a cor do desenho desse bloco, tá bom? Também aqui 3 quadrados de 10 por 10. Nesse azulzinho aqui, eu já tracei a diagonal em todos eles, por ser a cor mais clara e ficar mais fácil de eu enxergar aqui a diagonal. E o que eu vou fazer? Vou pegar um quadrado do caramelo, um quadrado do azul, colocar direito com direito e passar 2 costuras, uma de cá e a outra de cá da diagonal. Então agora, bora costurar! Pronto, as 2 costuras prontas, uma de cada lado da diagonal. Agora uma dica, você coloca o pezinho da máquina bem certinho aqui em cima da diagonal, a lateral do pezinho, para que sair bem certinho, bem retinho essa costura. Feitas as 2 costuras, agora é só recortar aqui no meio, já tiro os biquinhos. E aí eu vou levar no ferro e vou passar isso bem direitinho. Eu vou ficar com 6 quadrados compostos de 2 triângulos cada um, iguaizinhos a esses aqui. Então eu vou passar e já volto. Pronto, olha lá, passei. Então eu fiquei com 6 partes como essa aqui. Agora eu vou separar 4 partes dessa, ó, 2, 3, 4. As outras 2 vou reservar um pouquinho. E com essas 4 partes aqui, eu preciso de mais 4 quadrados no tecido de fundo, medindo 9 por 9. E olha só como que eu vou formar. Eu vou formar 2 partes iguaizinhas. Então, separo 2 e 2, coloco aqui, ó, 2 quadrados aqui, desse, e 2 quadrados aqui, tá? Então, é só, vou montar uma parte aqui, depois a outra é a mesma coisa. Então, olha só, vou pegar essa parte aqui em azul, vou colocar um de bico com o outro. Dessa maneira aqui, ó. Deixa eu inverter aqui, que fica mais fácil de você enxergar. Desse jeito assim, ó. A parte azul, que é a parte do desenho. Lembrando que esse caramelo é o meu tecido de fundo, tá? Esse bloco eu estou usando como tecido de fundo, um tecido mais escuro, tá bom? E aí, nesses espaços aqui, entram os quadrados inteiros de 9 por 9, que é do tecido de fundo, tá? Então, ó, eu vou formar 2 partes iguaizinhas a essa. Então, já organizei uma, já vou organizar outra, né? Que já tá separada as peças aqui, pra gente trazer pra máquina e já costurar tudo. Então, olha lá, de bico com bico a parte azul e aqui os quadradinhos inteiros do tecido de fundo, certo? Lembrando que esses quadradinhos aqui, eles medem 9 por 9. Então, agora, muito simples, só costurar aqui e depois aqui. Então, agora, bora costurar?
Prontinho, olha só, montei as duas partes iguaizinhas. Você percebeu que na hora que eu estava costurando, eu mostrei aqui, apontei que aqui, essa costura eu deixei tombada para cá e essa para cá? Para que isso, ó? Para na hora que eu encaixei, eu até mostrei lá, né? Para essa junção aqui, esse encaixe ficar bem perfeitinho, olha só. E viu como que é fácil fazer a costura e fica bem certinho aqui. Tá gostando das dicas? Eu acho que tô merecendo um like, não tô? Fica comigo até o final do vídeo que ainda tem muita dica bacana aqui, tá bom? Se você não é inscrita no canal, já inscreva-se e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui durante a semana. Então tá, olha só, terminei essas duas partes, agora eu vou reservar um pouquinho. Aí lembra que ainda tinha sobrado 2 quadradinhos, né? Desses de 2 cores, então eles estão aqui. Agora eu vou montar as outras 2 partes usando desses quadradinhos. E ainda para montar essas outras partes, eu preciso de mais 2 quadradinhos do tecido de fundo. Esses quadradinhos, eles medem 9 por 9, né? Então aqui são 2 quadrados de 9 por 9 no tecido de fundo. E vou precisar também de 2 retângulos no tecido de fundo, medindo 9 por 16,5, tá bom? Então, olha só, vou separar aqui, ó, metade, metade, pra gente formar as duas partes, igual eu fiz agora há pouco. Então, essa parte agora você vai montar assim, ó. Vou colocar aqui pra você, ó, o azul apontando pra cá, o quadradinho inteiro do tecido de fundo do lado de cá e o retângulo aqui do lado de cima. Então, você vai montar duas partes iguaizinhas a essa. Então, já vamos organizar a próxima parte para já ficar tudo certo para a hora que eu começar a costurar, eu já tô com tudo prontinho, né? Aí não causa nenhuma dúvida. Então, vamos lá, ó. Parte azul tá aqui, quadradinho inteiro tá aqui e o retângulo aqui do lado de cima. Agora é só costurar aqui e aqui, e as partes estarão prontas. Então, bora costurar? Vamos lá. Aqui estão as duas partes iguaizinhas, já prontas, costuradas. Agora, eu vou afastar a câmera um pouquinho para a gente já começar a montar a parte de dentro, a parte central do bloco. Então, bora lá? Então, vamos lá. Essas partes aqui, elas são as pontas de cá. Essa eu vou deixar aqui, eu viro a outra de ponta cabeça e coloco na diagonal dela. Dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Retângulo tá aqui, ó. A parte em caramelo, um de bico com o outro. E aqui, essas outras partes com o quadrado caramelo aqui no meio ainda, ó, assim, certo? Beleza? Agora é muito simples, é só costurar aqui, aqui e depois aqui. Mas calma que o bloco não para por aqui, ainda tem mais algumas partes, você vai ver, ele tem um detalhe super simples, mas que dá um charme todo especial à peça. Antes, gostaria de te fazer um convite, dá uma olhadinha aí na tela. Na data que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo, vai acontecer a jornada Patchwork do Zero. É praticamente um curso gratuito de patchwork. Para você participar, aqui embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário tem um link para você cadastrar o seu e-mail. É só você cadastrar e abrir todos os e-mails que eu te mandar, porque lá no e-mail eu vou te mandar todas as informações desse evento e também os links das aulas, tá? Então clica aqui embaixo, cadastra o seu e-mail, tudo direitinho, bonitinho, para você não perder esse evento que tá demais. É muito conteúdo de patchwork totalmente de graça para você. Corre lá embaixo, depois que terminar esse vídeo, cadastra o seu e-mail, tá bom? Então, bora lá costurar.
Olha que bacana que está ficando esse bloco. Aqui eu dei uma leve passada para as costuras assentarem um pouquinho, mas é como eu falei, calma que ainda não terminou, tá? Agora vem um detalhe que faz toda a diferença e é super simples de ser feito, tá bom? Eu já até coloquei as peças aqui por baixo, então deixa eu tirar o bloco aqui um pouquinho, esse bloco, né? E aqui, ó, você vai precisar aqui do tecido azul, 4 quadrados de 11,5 por 11,5. Aqui, do tecido de fundo que você estiver usando, são aqui 2 faixas de 6,5 por 31,5 e aqui 2 faixas de 6,5 por 41,5, tá bom? Nós vamos deixar esse quadrado por último, nós vamos começar por essa faixa menor aqui. Deixa essa faixa maior por enquanto aqui. Eu vou costurar uma faixa dessa menor de cada lado. Aqui, ó, certo? Uma de cá e a outra de cá. Simples assim. Agora você vai só me ver costurar. Depois que eu terminar de costurar essas pequenas, eu costuro as grandes. Então, vamos lá. No final que entram os quadrados azuis. Você não vai se arrepender de ficar até o final. Você vai ver que legal. Olha que legal. Dei uma passada para que essas costuras aqui dessas bordas assentassem. Isso é muito importante nesse momento para esse bloco, tá bom? Então dá uma passadinha para tudo ficar bem assentadinho no lugar. Agora entra a parte final, que é a costura desses quadrados do tecido azul, né? Que é o tecido aqui dessa estrela, que parece que é uma estrela meio de lado. Por isso que eu falei lá no início do vídeo. Eu nunca imaginei ser tão fácil costurar esse bloco de patchwork, porque olha o efeito dessa estrela, viu? Tá vendo como que é fácil? E agora entra esse último detalhe, que é um detalhe que vai dar um charme todo especial a essa peça, né? Lembrando que aqui são 4 quadrados de 11,5 por 11,5. Neles todos eu vou traçar uma diagonal, tá? Lá no primeiro eu já tinha traçado a diagonal, esse eu deixei para traçar a diagonal aqui com vocês para dar mais essa dica. De preferência, se você for comprar um lápis, esse meu aqui é o 6B. Por que isso? Por que não lápis comuns? Tem uns lápis muito comuns que a grafite quase não sai o traço, então às vezes você precisa de ficar apertando e aí corre o risco de entortar o seu tecido. Então, olha só como que esse lápis 6B, ele sai bem facinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, de ponta a ponta no quadrado, né? Seguro firme, ó. Eu posso com a mão bem levezinha, ó, passar, ó. Se eu quiser passar de novo, levezinho. Olha só como que fica bem nítido o traço, né? Então essa era uma dica que eu queria dar. Tem muita gente que traça essa diagonal com caneta, mas eu não gosto não, eu prefiro com o lápis 6B, porque a caneta eu tenho medo depois da tinta dela ficar alguma coisinha no tecido e depois manchar. Então eu não aconselho muito não, mas querendo, né? Cada um resolve do seu trabalho, mas a dica que eu dou dê preferência para o lápis, tá bom? Então, olha só, o que eu vou fazer? Vou instalar um quadrado em cada uma das pontas, desse jeito. Eu alinho bem certinho aqui, ó, esses dois lados, né? E vou passar a costura aqui em cima da diagonal. Então, bora costurar? Aqui entra mais uma dica. Eu falei passar a costura em cima da diagonal, mas eu não gosto de passar bem em cima, não. Eu passo coladinho desse lado de cá, que é a ponta que será eliminada, tá vendo? Então, vamos lá.
por que isso? Eu passei a costura assim coladinha na diagonal, mais pro lado de cá dessa ponta que será eliminada, para ficar fácil, ó, eu levar essa ponta lá na outra, ó. Eu confiro, alinho tudo certinho, já dou uma vincada aqui com a unha mesmo. Agora eu levo no ferro, bato a ferro para tudo ficar bem certinho no lugar e só depois que eu bati a ferro eu levanto e corto, retirando o excesso. E assim eu vou fazer nas 4 pontas e já volto te mostrando como que ficou. E aqui está o bloco pronto. Viu como é fácil costurar esse bloco? E olha aqui esses detalhes dessas pontas que são tão fáceis de fazer, tão fáceis de costurar e dá um destaque todo, um charme a mais, né? No bloco. Esse bloco, nesse momento, ele está medindo 41,5 por 41,5. Depois que você costurar, né, o bloco numa peça ou costurar ele sozinho, fazer uma capa de almofada, por exemplo, depois que ele receber as costuras, ele vai ficar com 40 por 40. Gostou? Se gostou, já deixa o seu like aqui e compartilha com as amigas. Eu acredito que você vai conseguir fazer o seu super fácil de costurar, super rápido também. E olha só que interessante que ficou esse desenho de estrela. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa para mim aqui nos comentários o que você achou desse bloco e quais cores você usaria para fazer o seu. Cadastre o seu e-mail aqui embaixo no link para você participar da Jornada Patchwork do Zero, um curso totalmente gratuito para iniciantes no patchwork. São 3 aulas super especiais com muito conteúdo de patchwork totalmente de graça para você. Compartilha com as amigas também. Fala lá, é só cadastrar o e-mail, mas tem que cadastrar o e-mail e depois abrir todos os e-mails que eu te mandar, hein? Lá vão ter muitas informações importantes, como os links das aulas, os dias, os horários, material que talvez eu vá disponibilizar para vocês. Então clica, cadastra o seu e-mail, a gente se vê lá na Jornada Patchwork do Zero. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!